Boa noite, galera, tudo bem? Mais uma vez aqui, mais um episódio do podcast. Dessa vez com um convidado especial também, o pastor Matheus. É uma honra receber o senhor aqui, pastor. É uma graça para nós tremenda. Tá mais uma vez um novo episódio aqui com um homem de Deus diferente, para contar experiências diferentes. Gostaria de dar as boas-vindas para o senhor. Gostaria que o senhor falasse um pouquinho do senhor, do ministério do senhor. Paz do Senhor a todos, prazer é meu. Prazer estar aqui com vocês e falar do Senhor Jesus é muito bom e gratificante. Amém. Glória a Deus. Vale a pena, né? Falar, porque desde que aceitamos a Cristo, Deus tem uma missão para nós. Todos têm uma missão, não é verdade? E um de uma maneira, outro de outra, como diz lá em Coríntios 12, né? Que há vários ministérios, né? Mas o Senhor é o mesmo. Glória a Deus, amém. Pastor, eu gostaria assim, de começar, porque assim, com algumas perguntas um pouco mais tranquilas, que às vezes muitas pessoas têm curiosidade em saber, às vezes o ministério do Senhor, na sua igreja, outras pessoas assim que não são convertidas, às vezes tem curiosidade em saber como é que é a vida de um pastor, como é que é a sua rotina, o que o senhor faz no seu tempo livre, o que é a sua rotina, pastor? Então, a rotina de um pastor, de um homem de Deus, ela é centrada na palavra de Deus, né? Ele procura extrair exemplos dos homens de Deus. E o primeiro exemplo que a gente vai é na Bíblia. Glória a Deus. Nós vemos que aqui em Timóteo, 2 Timóteo, no capítulo 4 e o versículo 13, Paulo falando a Timóteo, ele dizia assim: quando vires, traze a capa que deixei em Troas, em casa de Carpo, e os livros, principalmente os pergaminhos. Então, Paulo estava demonstrando aqui que a sua vida era uma vida de compromisso com a palavra. Glória a Deus, amém. Porque ele estava preso, mas ele queria que Timóteo viesse a ele. E Timóteo, que estava em outro determinado lugar, ele então pede para Timóteo, vindo para cá, não esqueça, traz essa capa que eu tenho aí, segundo estudiosos, é uma capa que eles usavam para enfrentar o frio, porque naquela época viajava, era nos camelos, era nos navios, que não é igual Tempestade, hoje, ventanias. era barcos, na verdade. E, então, essa capa era muito útil para ele enfrentar a chuva, enfrentar o frio, e ele, numa prisão, essa capa continuaria sendo útil. Mas o que me chama a atenção, dentro da sua pergunta, é que ele falou, traz os livros e os pergaminhos. Quer dizer, ele queria ter uma vida pautada, esses pergaminhos, não é outra coisa a não ser os livros dos profetas. Ele queria estar estudando. Então, a vida de um pastor, de um homem de Deus que dedica sua vida no ministério, da pregação da palavra, sem dúvida, ele precisa estar inteirado com a palavra, lendo a palavra. Amém. Aí, se você olha aqui em 2 Timóteo 2,15, procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tens que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Para manejar a palavra de Deus, manejar ela bem, está se tratando de ter um conhecimento. Sim. Então, você me perguntou sobre uma rotina, né? Então, quem dedica sua vida ao ministério, ao pastorado, ele tem que tirar muito tempo, né? Glória a Deus. Para estar estudando a palavra, montando sermões, porque nós não é um computador que aperta o botãozinho e tudo funciona. Né? Já sai ali no Google. Você procura um versículo ali no Google, já aparece na hora, você já puxa ali. Mas para a gente passar para a igreja, a gente precisa de ter esse cuidado. Então, a nossa rotina, ela, uma boa parte é com a palavra de Deus, é com oração, né? Tirando alguns dias do meses, né, para jejuar, Glória é a verdade. Deus. E, claro, e depois entra as outras partes da vida ministerial, que é as visitas, a pessoas enfermas, que às vezes até nos convida, né? A família chama para orar. Glória a
E a gente tem que estar disponível a isso. E como o senhor falou, assim, é muito importante, né, pastor, assim, a gente puxar, pautar essa parte, assim, que o senhor falou, assim, da gente, do senhor ter esse tempo, porque às vezes as pessoas procuram, às vezes vê uma mensagem na internet, ou vê uma mensagem no Google e não procura se aprofundar. Assim como o senhor falou, assim, da capa de Paulo, que os estudiosos diziam sobre o que ela era, então, assim, não é só sobre um versículo, não é só sobre um capítulo, é mais sobre, assim, o que aquilo quis dizer. Então, assim, eu vejo muito, como o senhor falou, o que me chama muita atenção na igreja da Assembleia é isso. É uma igreja muito voltada para a palavra, para a teologia da palavra. E isso eu admiro demais, porque assim, a palavra não foi escrita somente para atingir o emocional, mas sim, acho que uma coisa mais a fundo. E a gente está sempre deparando com perguntas, né? Perguntas que as pessoas vê por curiosidade, como você disse, ou vê outro falando na internet, e que às vezes não tem nada de cunho da palavra. E isso que é E o você complicado. precisa estar preparado. Alinhado. Um obreiro que é zeloso, ele tem esse cuidado de estar. Tá sempre. Porque a gente nunca sabe de onde vai vir uma pergunta, né, pastor? Às vezes no trabalho, às vezes o senhor está fazendo alguma coisa, num supermercado, alguém vai te confrontar alguma coisa assim, então o senhor precisa estar sempre ali alinhado corretamente com a palavra, não só vivendo aquilo, mas assim, ter a palavra na ponta da língua, como o senhor falou, justamente para perguntas que vêm, às vezes alguém quer te desafiar alguma coisa assim, o senhor já tem essa. Não para, nossa, eu sou para se engrandecer, mas para dizer, não, eu tenho esse estudo. Eu sou um pastor, não é à toa, mas é porque eu tenho esse estudo, essa teologia, digamos assim, da palavra. Como diz o apóstolo Pedro, né? Que a gente deve estar preparado para responder às pessoas que perguntam acerca da vossa fé. Talvez para zombar, mas muitos não é para Exatamente. zombar. Mas seja para qual for a pergunta, né? A intenção da pessoa que pergunta, seja qual for, você tem que estar na altura para responder. Eu acompanho muito, pastor, ele é adventista até do sétimo dia, o Rodrigo Silva, ele é arqueólogo, paleontólogo, teólogo, assim, eu gosto muito dele porque eu vejo algumas entrevistas dele e, assim, não tem como uma pessoa que não é cristã assistir e não ser tocado. Porque, como o senhor falou, assim, tudo que perguntam, ele tem uma prova arqueóloga, científica, física para mostrar, então, assim, ele torna muito lógico a existência de Cristo, assim como o senhor falou. Às vezes as pessoas vêm para zombar e aí você acaba falando de Cristo para elas de uma forma mais elaborada, como diz na Bíblia, a pessoa acaba até se convertendo através dessa explicação. Se você não souber o que você fala, você vai falar uma coisa, outro vai se embaranar, a pessoa vai zombar de você e do evangelho que você serve. E dizer que pastor você é. Você não me respondeu. Exatamente. Ele está, muitas vezes, principalmente no passado, o povo evangélico, era taxado de um povo que não tinha conhecimento. Não era bem verdade, mas não tinha também as oportunidades de estudo. Hoje nós temos, então o pastor tem que ter uma rotina bem ligada à palavra, assim, de bastante estudos, né? Amém, glória a Deus, pastor. Pastor, entrando nessa parte assim, o senhor falou que o senhor tem essa parte de visita, essa vivência, mas dedica a sua vida na igreja. Como é que funciona? Porque muita gente, assim, a controvérsia, como a gente falou, muitas perguntas que vêm sobre a vida de um pastor. Na igreja do senhor, os pastores são assalariados ou não são? O que o senhor acha sobre isso? É uma boa pergunta essa. E o que eu vou responder vai surpreender muita gente, porque biblicamente os pastores devem ser assalariados. E muitos ministérios, a minha igreja, o meu ministério que eu faço parte, São Bernardo do Campo, ele é um ministério que muito seguro, muito estruturado, mas assim, ele dá uma prebenda aos pastores. Uhum. Aquele que tem um tempo mais integral na obra é uma grande prebenda, Entendi. um salário mínimo. Não dá para chocar? É complicado. Trabalham muito bem, investem construindo templos, né? Mas, infelizmente, é isso que eles passam. E as pessoas, eu disse que é uma boa pergunta, porque as pessoas acham que, até por causa de alguns charlatões, Infelizmente. que os pastores têm uma vida regalada e que vive de grandes salários, né? E nas Assembleias de Deus isso é raro, tá entendendo?
E foi colocado hoje em dia, né, pastor, como o senhor falou, porque assim, eu sou muito a favor disso também, porque como o senhor falou, um homem que dedica a vida em preparar ali uma palavra, em estar visitando, em estar orando, em estar jejuando, é muito difícil, porque assim, às vezes as pessoas não entendem, não vê a rotina do senhor, mas às vezes assim, 3 horas da manhã alguém te ligando, dizendo que está pensando em suicidar, e o senhor às vezes tem que sair da sua casa para ir até lá. Então, assim, tem esse gasto que a própria palavra diz que digno é o obreiro do seu salário. Então, assim, nada mais justo. E como o senhor falou, infelizmente, por conta de algumas pessoas, homens de Deus, assim como o senhor, como o pastor Rogério, que veio aqui na semana passada, acabam, infelizmente, às vezes, levando a fama de pastores errados. Porque muitas vezes, hoje em dia, Aproveitador. hoje é muito pregado que assim, o crente ele tem que ser próspero. Você tem que ser próspero, você tem que ter se você, mas você não tem fé suficiente, isso e aquilo. Isso não é uma realidade, né, pastor? Assim, essa obrigação do cristão de ser próspero, porque se ele não for, ele não é de Deus. Então, na realidade, o campo nosso e demais, maioria Assembleias de Deus, a preocupação deles é a salvação de almas e ter um lugar para aquelas almas Glória a congregar, Deus. não é verdade? E aí é onde entra que precisa ter também um equilíbrio financeiro, uma administração muito séria, né? Porque para pagar um obreiro bem e ainda construir um templo não é fácil, né? Mas, assim, não estou reclamando, eu estou respondendo a pergunta. Sim, sim, pastor. Quando a gente sai para a obra, eles já perguntam para a gente: a ajuda nossa, essa prebenda que a gente dá de salário mínimo, é só, é, é o que a gente possa, promete a fazer e conseguimos, né? Sim, sim. E você não é obrigado a ir, mas a gente vai para atender um chamado de Glória a Deus. Deus, aleluia. Quem tem um chamado de Deus, alguma coisa arde, né, no coração. E amor às almas. Então você vai pela fé. Então, se você tem alguma coisa, talvez uma casa, como algum pedaço de terra, alguma coisa assim, que foi meu caso, eu tinha sítio junto com meu pai lá na rocha, Glória a e eu vendi Deus. aquele sítio, comprei casa e alugo a casa. Então, assim, eu não vivo do salário mínimo, porque eu tenho outra coisa, Glória a mas a Deus, pastor. maioria dos pastores, amigos meus de ministérios, eles trabalham de dia para dirigir a igreja de noite, tudo por amor às almas. Isso aqui não é ninguém fazendo para aparecer. Quem vai se Exatamente. ralar assim para aparecer? Vivendo, assim, digamos assim, vivendo o mínimo, né, pastor? É como o senhor falou assim, eu também sou muito a favor disso. Do pastor poder receber um salário ali, como se manter, digamos assim. É como o senhor falou. E às vezes o senhor fala, nossa, às vezes eu tenho uma casa ou isso, a pessoa já acha que. A gente vive dois extremos, infelizmente. Muitos não vivem aquilo que a palavra fala assim, sobre ter compreensão. Se você tem alguma coisa, ou então você está roubando, ou se você não tem nada, você não tem fé. Então, assim, muitas vezes a gente vive esse extremo de muita gente achar ou fazer aquilo, e assim, quando Deus tocou no meu coração sobre esse podcast, é justamente para isso, para dar a possibilidade de explicar, de poder falar o que é e o que não é. Uma suposição sobre dízimo e oferta, que o dízimo Deus não fala, que não tem que dar dízimo, que tem que dar dízimo. O que a Bíblia fala sobre o dízimo, pastor, sobre a oferta? Então, a Bíblia é clara que a gente deve se dizimar na casa de Deus para que haja fartura, né? E as pessoas começam, então, vamos dizer assim, por não ter fé para ser um contribuinte, a arrumar jeitinho para torcer. E aí eles falam que é coisa do Antigo Testamento, que é coisa da lei de Moisés. Aí você vai ler as Escrituras, Abraão era dizimista 400 anos antes da lei de Moisés. O seu filho Jacó deu dízimo quando ele fugiu lá para Padã, né? Que Uhum. ele foi tocado de casa por causa de ter tapeado seu irmão Esaú. Ele foi fugido dali e ele teve um encontro com Deus lá no deserto, onde ele orou com a cabeça numa pedra, com um travesseiro. Deus apareceu para ele e ele disse: se o Senhor for comigo, Deus, me prosperar, me guardar, eu vou dar dízimo de tudo. Glória a Deus. 400 anos, 300 antes da lei de Moisés. Então, não é verdade que o dízimo é coisa da lei. A lei regulamentou, porque aí veio as escritas, né? Até Abraão não Sim, tinha Bíblia. sim.
Então, na lei de Moisés, acabou-se de organizar. Mas aí você vem aqui para Timóteo, ou seja, para 1 Coríntios, capítulo 9 e o versículo 6. Ou só eu e Barnabé, dizia Paulo, não temos o direito de deixar de trabalhar? Glória a Deus. Ele aqui, o título do contexto aqui é a liberdade e os direitos dos apóstolos. Porque, Paulo diz no versículo 9, porque na lei de Moisés está escrito, não matarás a boca do boi que trilha o grão. Porventura tem Deus cuidado dos bois? Então, Paulo diz, fazendo uma justificativa, que ele estava pregando o evangelho em Coríntios, e ele não estava pegando nenhuma oferta de ninguém, e ele trabalhava. E agora, na sua defesa, ele fala, só eu e Barnabé não tem esse direito de viver das ofertas? Deus. E ele fala que, no verso 12, se os outros participam desse poder sobre vós, por que não mais justamente nós? Mas nós não usamos desse direito, antes suportando tudo, para não pormos impedimento algum ao Evangelho de Cristo. Glória a Deus. O que Paulo está dizendo aqui? Só eu e Barnabé não pode deixar de trabalhar e viver do Evangelho? Porque o próprio Moisés diz que não é para amarrar o boi que debulha o trigo, ele tem direito de comer, ele está trabalhando. Sim. E aí, o que acontece? Ele se justifica aqui, eu não estou pegando dinheiro de vós, coríntios, porque não queremos ser mal interpretados, para que o evangelho não venha se tornar, assim, nós se tornar uma pedra de tropeço na conversão das pessoas. Então, justamente por isso nós não pegamos dinheiro da igreja. Mas aí ele fala no versículo 13, estamos lendo Coríntios 9, 1 Coríntios. Não sabeis vós que os que administram o que é sagrado, comem do que é sagrado, do templo? E que os que de contínuo estão junto ao altar, participam do altar? Assim ordenou também o Senhor aos que anunciam o Evangelho, que vivam do Evangelho. Eita Deus. Então, não há nenhum pecado. O pastor da igreja que está cuidando do templo, das ovelhas, viver dos dias que as ovelhas ofertam. Exatamente. É o que Paulo diz aqui. Lá na Moisés já era assim. Aí tem uns aí dizendo que na época dos dízimos, lá do Antigo Testamento, era mantimento, não era dinheiro. Acontece que naquela época nem moeda tinha direito. Então era uma outra forma, digamos assim, né, pastor? Você vai comparar o mundo de hoje? Se isso aqui na época, vamos supor, se o copo valesse como moeda de dinheiro de troca, a gente também faria da mesma forma. Eu era jovem, criado na roça, meu pai às vezes tinha pouco arroz, né, usava em casca, ia lá, limpava, trazia de volta, né? E às vezes tinha muito feijão, e outro tinha muito feijão e pouco arroz. Aí fazia aquela troca. Exatamente. Então, há alguns anos, muitos anos, a gente pode ver que a moeda de troca era rara. Era difícil quem tinha moeda, digamos assim, na época. Na época de Moisés, na verdade, eram só os egípcios que tinham, na verdade, né? Esse poder de ouro, prata. Porque o restante do povo, assim, era, digamos assim, não sei se até tinha, mas era muito resquício. Até como o senhor falou, se a gente for puxar bem também, Jesus mesmo diz, quando o povo fala, mas é na lei de Moisés. Mas Jesus fala, eu não vim para abolir a lei de Moisés, muito pelo contrário, eu vim para torná-las ainda mais rígidas. E aí, se a gente for um pouco mais para frente, a palavra diz que Maria Madalena ajudava muito Jesus no seu... Porque a palavra... É muito forte isso, pastor, como o senhor falou. A palavra diz que Judas pegava algumas moedas. Então, ou seja, Jesus precisava do dinheiro. E quem mantinha, senão a obra também, para Jesus poder comer, para Jesus poder fazer alguma coisa? Justamente, o próprio Jesus dependia de uma bolsa de tesouro. Exatamente. E Judas era o que carregava a bolsa.
Quando a mulher lá quebrou um vidro de alabastro, Exatamente. pão de Jesus, Judas, para que esse Por desperdício? que não deu em Jesus, moeda? João escreveu, né? Judas falou isso porque era um ladrão. Ele queria que o dinheiro do vidro fosse para ele. Naquela época já existiam os charlatões, infelizmente. Então, quando a pessoa fala que na igreja tem charlatão, às vezes até tem, como Judas. Judas, na época de Jesus, já era um ladrão. E ele queria a bolsa e queria o vidro de perfume para ele. Ele ainda diz, se você tivesse vendido, daria, se eu não me engano, 30 moedas e daria mais. Então, assim, Júlio estava... 300 de dinheiro, fala. Isso, assim, como o senhor falou, isso é muito forte, assim, como o senhor falou, ainda pode ter, sim, aquelas pessoas que mentem, que roubam, digamos assim, mas se a gente for comparar, pastor, quantos discípulos tinham? Tinham 12 discípulos e um fazia algo errado. Então, assim, escandalizar um meio evangélico todo só por conta de uma ovelha negra, digamos assim, um problema, isso é muito complicado, assim, eu acho um julgamento muito desleal. É muito desleal. As pessoas que fazem isso não têm coração, né? São cegas espirituais e ficam procurando defeitos, né? Infelizmente, pastor. Infelizmente. Mas é mais que justo o obreiro receber o salário da igreja. Porque a igreja, como toda instituição, tem que ter um fundo para sobreviver. E a igreja não é diferente. E aqueles que têm fé para dizimar são abençoados e abençoam os obreiros e a construção dos templos, né? Exatamente, pastor. E na nossa igreja, quero deixar claro que ninguém é obrigado a dizimar. A gente ensina que a pessoa, que é bíblico, a gente é contra aquela petição de oferta, e campanhas, para você levar envelope com dinheiro, que eu vou lá para o monte orar, e quanto maior você der a oferta, maior a sua bênção. Isso é piada. Mas uma oferta da igreja e ser dizimista é bíblico. E está no Antigo, está no Novo Testamento. Né? Exatamente. Isso é bíblico, né, pastor? Então, não tem discussão. Justamente. A gente podia citar vários versículos, mas vamos deixar. A gente podia ficar falando inúmeras vezes aqui, mas infelizmente é aquele negócio assim, o pior cego é aquele que não quer enxergar. Às vezes a gente pode ficar falando a noite inteira sobre o que é correto aqui, quando a pessoa não quer enxergar, infelizmente. Mas aí dentro desse contexto, pastor, como a gente falou sobre julgamento, sobre alguns contextos, as pessoas terem muitas vezes um julgo desleal, assim, eu falo assim porque é muito pesado muitas vezes, porque, mas eu fui levar o meu amigo na igreja, só falou de dinheiro disso, daquilo. Assim, o senhor estuda uma palavra inteira para a pessoa só prestar atenção naquilo que não agradou ela, digamos assim. Em meio a tudo isso, pastor, o senhor no seu ministério, assim, o senhor já pensou em desistir? O senhor já pensou em falar, para mim chega, nossa, eu não aguento mais isso? E se tem, finalizando, para passar para a pergunta, Aham. se tem igrejas que só falam em dinheiro, não é o caso da maioria das igrejas. Então, a pessoa não deve deixar Jesus ou deixar de ir numa igreja porque chegou numa igreja e só falou em dinheiro. Exatamente. Tem mil e umas E não é a denominações. maioria, né? Não é a maioria, é a minoria que faz isso. Né? Exatamente. Desistir de ser pastor, você perguntou? Isso, o senhor já se cansou alguma vez a ponto de falar, para mim já deu, eu não quero mais isso para minha vida, eu vou voltar para onde eu estava? Graças a Deus, não. Com uma exceção de quando eu saí para o campo, né? Saí para pastorear. Eu estava com 3 meses pastoreando e a gente foi fazer culto numa casa de uma irmã da igreja que tinha deixado um relacionamento porque era amaziada e batizou e começou a servir a Deus. E eu cheguei lá, ela já estava na igreja. E eu fui fazer um culto na casa dela e o ex dela, o ex-amante, ela estava sozinha nesse momento, não teve um casamento, não tinha tido um outro casamento. E aquele ex dela não aceitava a separação. E ele achava que os pastores tinham feito a cabeça dela para largar dele. E não é, ela ouviu a palavra e viu que era melhor. E o senhor começou a agir ali. Servir a Deus do que ficar amaziada com aquele camarada. Sim. O que acontecia era isso, né? A realidade. Infelizmente. Só que eu estava fazendo um culto ali, e foi eu com 3 meses de obra, né? De pastorado. Deus também queria me pôr numa prova, né? Porque todos nós somos provados, né?
como diz um ditado bem antigo, mas cabe bem no assunto da palavra. Deus prova para depois aprovar. Glória a Deus, amém. É E eu verdade, estava pastor. ali com 3 meses dirigindo aquela igreja, naquela cidade, e fomos fazer o culto nessa casa. E o culto foi andando, e aquele ex dela chegou meio bêbado, bem possuído pelo demônio, que ele morava vizinho, sabe? E quando viu que nós estávamos lá, ele começou a jogar pedra em cima do Nossa. telhado, jogando pedra em cima do telhado durante o culto todo. E nós fechamos a porta e fizemos o culto. E quando acabou o culto, era uma casa, um cômodo grande como esse, um pouco maior, e a irmã muito simples, né? Só tinha aquele cômodo, e ali no fundo estava o fogão dela, uma geladeirinha, né? E tinha aqui a porta de sair, um exemplo, igual aqui. Só uma porta, no E caso. tinha uma escada. E quando eu falei amém do culto, que encerrou, e eu já fui para sair, porque a casa era pequena, estava aquele calor, ele subiu já no primeiro degrau com uma faca desse tamanho e já me passou assim no peito. E eu pulei para trás e falei: sai para lá em nome de Jesus. E Misericórdia, ele pastor. voltou para trás, ele pulou para trás e ele estava com um podão e um pau desses que eles usam para Misericórdia, brigar, hein? pastor. Aham. Esses cacetes que eles pegam para brigar. Misericórdia. Lá na roça nós falaria um fueiro de carro, de boi. Tava só esperando acabar só, ué. Aí nós fechamos aquela porta e estava só eu com a esposa, com 2 crianças minhas, e, e um diácono que estava comigo, ele estava com a esposa e 4 crianças, e a dona da casa. E Misericórdia. ali nós fechamos a porta e ele começou a xingar lá no terreiro e dar chute na porta e falar: hoje eu bebo sangue desse pastor. Misericórdia. Eu com 3 meses dirigindo Pastoreando igreja, aquilo, numa cidade longe da minha terra, né? meu pai. Nessa hora o coração deu uma. No começo do pastoreio, pastor. Logo uma Então prova Deus dessa. prova para provar em todos os aspectos, né? Infelizmente. Que a própria palavra já disse que a gente seria odiado, né, pastor? E então eu falava assim: vamos abrir essa porta e vamos topar com esse homem, mas ele já era para ter caído aqui agora, né? E ele não caiu. E eu comecei a sentir afrontado naquele momento. Aí o irmão Diácono dizia assim: não, nós está protegido, Jesus também foi prudente. Vamos ficar quieto. Ele tá possuído ali fora, né? Ele estava também com as pingas na cabeça, dava para perceber. Então juntou demônio Estava com exaltado já, cachaça. digamos assim. E nós ficamos orando ali, pedindo graça a Deus para que ele acalmasse, né? E, e isso deu 10 horas, 11 horas, né? E uma irmã, era 2 irmãs que moravam na casa. Uma irmã já tinha saído, que as 2 casinhas delas eram bem Era pertinho. próximo. Sei, eu imagino mais ou menos como é que seria. Aí ela já tinha saído e ela foi chamar um parente dela, que era amigo desse cara, que estava ali nos afrontando. Aham. Só que era muito longe. E a gente não é igual hoje, que você tem um celular, você liga para a 2 polícia. minutinhos já tá ali Isso já. foi em 90. Meu pai, pastor. Só passou Ninguém tinha sufoco. celular. Telefone de residência, jamais. A casa que nós estávamos era uma irmãzinha pobre. Só tinha aquele cômodo para morar. Internet nem se pensava na Nem época. se pensava, não tinha comunicação. E era um beco que era longe da rua. Escuro da mão também. Olha o que a gente passa. E então, quando deu 3 horas da manhã, que essa irmã muito idosa, que ela conseguiu ir lá nesse amigo e ele veio com ela, né? Aí, quando ele veio chegando, Deus acalmou a fera e a pinga já melhorou, o demônio já acalmou, né? E quando ele viu o colega chegando, ele escondeu. Ele escondeu e aquele irmão falou assim: não tem ninguém aqui não, vocês podem ir embora. Mas ele tinha escondido Tinha se amoitado. naquele momento. E a gente saiu, e aí eu fiquei triste. Aí que eu pensei na sua pergunta, se eu pensei em desistir. Eu fiquei um pouco traumatizado com aquilo e pensando: Jesus, ele tinha que ter caído
E eu expulsava o demônio dele na hora que ele quase me Deus. furou com a faca. Mas não aconteceu. E, e passou um mês, dois, aquilo ficou em mim. Será que Deus não está comigo por eu ter passado um processo desse? Porque a gente é acostumado às vezes a pessoa vem endemoniada, você clama, ou ele cai endemoniado, ou ele, alguma coisa Deus faz. E ali Sim. parece que Deus não tinha feito. Deus tirou a mão da mão do outro, parece ali, no momento que Deus só olhou, só observou. Quando fez 6 meses, aquele diácono que estava ali comigo, falou assim para mim, pastor, aquele dia eu fui curado do meu problema. E o problema dele, ele tinha uma infecção no ouvido desde de criança. E aquilo dava de melhorar, infeccionava de novo e começava a pulgar e vazar. E se ele tivesse numa casa fechada igual está aqui, o dia que pulgava aquela infecção, você não conseguia ficar. O cheiro. O mau cheiro que era. Aí ele falou, desde criança eu já tomei remédio, já fui em vários médicos e não sarava. Glória a Deus. E naquela noite que nós passou aquela prova e oramos até 3 horas da madrugada, eu fui curado. Eita Deus. Aí eu senti força, né? Porque a minha pergunta era, Deus, o senhor é comigo? O senhor estava comigo naquele dia? Aí eu falei assim, mas você pediu cura para Deus? Ele falou assim, pastor, eu orei assim, Deus, teve uma hora da noite lá. Eu sofro tanto. Eu não tenho prazer nem de ir lá na lavoura, sentar perto dos amigos na hora do almoço, por causa desse mau cheiro. E agora sofrendo a noite inteira aqui preso desse jeito. Meu Deus. Eu falei, então você pediu a cura. E Deus teve que pôr nós ali para clamar mais e Deus vir te socorrer. E mostrar para mim também que eu não faço sem Ele. Glória a Deus, Que aleluia. nós não é nada se Deus não agir. Aleluia, glória a Deus. Porque eu fui quebrado ali. Eu pensava que eu chegava e a coisa ia andar, né? Você ia fazer acontecer. Glória a Deus, pastor. É verdade, né? E Deus fez aquilo para me mostrar que eu dependo dele em qualquer lugar, em qualquer circunstância. Glória a Deus, pastor. E quando ele disse que teve aquela cura e já fazia 6 meses, e já faz isso, foi em 90 para 2022, Faz um tempinho bom. Eu não sou bom de conta, não. Você é bom de conta, Elias? quase 40 anos. Já faz um tempo bom, hein, pastor? Glória a Deus. Aí, naquele momento, eu falei, Deus, agradeço, está resolvida a situação, não vou mais pensar em desistir, Glória a Deus. porque eu reconheci que eu não sou nada sem o Senhor abençoou o irmão que estava comigo, dando a cura para ele, e eu vou continuar pregando o Evangelho. Amém. E Glória a Deus. estou com 32 anos pastoreando a igreja. Eita. Glória a Deus, pastor. Assim, foi uma confirmação, né? Deus está sempre confirmando para a gente daquilo que às vezes a gente acha que Deus não está falando, que Deus não está fazendo, mas assim, como o senhor falou, o senhor orou perguntando se Deus estava com o senhor naquela noite, e assim, logo veio uma resposta de que assim, a maior prova que ele estava com o senhor Foi a cura. Exatamente. Que- Às vezes ele não fez aquilo que você esperava naquele momento, mas ele fez o que era preciso de acordo com o que estava sendo pedido. E esse é o Deus que a gente serve, né? Muitas vezes a gente quer uma coisa, mas Deus faz aquilo que a gente precisa, né? Ele nos guardou, porque de primeira entrada do camarada lá, ele podia ter me matado. O senhor falou, ele passou a faca no peito do senhor, velho. Relampeou aqui em mim. Eu vi só o relâmpago, uma faca desse tamanho. O cara era brigão, era o maior brigão lá da cidade. Sabe? Meu Deus. Cidadinha pequena. Meu Deus, eu sei como é que é, pastor. Então, naqueles 3 meses, 5 meses, eu pensei várias vezes, eu acho que é o melhor eu parar, porque Deus não estava comigo ali. Então, são experiências que a gente leva para o resto da vida. E o E senhor, aprendizado, e o senhor foi ter a sua resposta assim depois de 6 meses, né? 6 meses. E agora, depois de 32 anos, se eu encontrar ele e perguntar a ele, porque já tem uns 5 anos que eu não vejo ele, Aham. ele estava curado.
Eu creio, glória a Deus, amém, pastor. Já puxando esse gancho assim, pastor, conta um pouco do seu testemunho, como é que o senhor veio para Cristo, como é que o senhor conheceu Jesus. A minha conversão, ela foi uma conversão um pouco assim, meio diferente de alguns, né? Uhum. Porque eu era uma pessoa muito religiosa, muito ligada ao catolicismo. Com 7 anos de idade, meu pai levou para a primeira comunhão e a minha tia já me deu um terço e eu já aprendi a tirar terço e virei rezador de terço, né? Novenas de Natal, vias sacras, né? Todo domingo nas missas. E em 80 apareceu na região nossa, né, na Igreja Católica, a renovação carismática. Já ouviu falar? Não. É um movimento novo da época, né, que chegou nas Aham. regiões aqui. E a renovação carismática, ela é parecida com os evangélicos, Aham. onde as pessoas, ao invés de rezar o texto, elas oram, falando assim espontaneamente. A minha noiva foi. Uma vez ela falou que foi no Kaique uma vez. Ela falou assim, e ela falou realmente, como o senhor falou assim, nossa, foi uma experiência assim, ela falou, parecia a igreja evangélica. A forma como era feita, a mulher orava para mim assim, parecia uma igreja evangélica. E nem os padres da época não concordavam com aquele movimento. Só que Deus usou aquele movimento para salvar muita gente, Glória a Deus, eu sabe? creio. Então, lá no grupo carismático, eles oravam e diziam: nós temos que ler a Bíblia. E eu não tinha Bíblia, mas comecei a fazer parte daquele grupo. E nós abrimos um grupo de oração carismático na fazenda onde eu morava. Glória a Deus. E eu era o dirigente de um cunhado meu. Nós era dirigente. E aí, o que aconteceu? A gente comprou uma Bíblia. E como eu já sempre pensava em servir a Deus de uma maneira errada por falta de conhecimento, Deus via minha fé, que faltava conhecimento. E Deus me impulsionou a comprar uma Bíblia. E meu pai dizia: você não compra a Bíblia dos crentes, que elas são erradas. Você acredita que eu fui em Guaxupé, da roça que eu morava, era mais de 50 quilômetros, eram uns 80 quilômetros, só estrada de terra, para comprar uma Bíblia lá do bispo. Fui lá na diocese de Guaxupé para comprar uma Bíblia e comprei a edição paulina. Tem ela lá em casa até hoje. Falei, agora eu vou ler a Bíblia para mim aprender mais. Para expandir o conhecimento. Expandir o conhecimento. E li o Novo Testamento, depois li o Antigo, aí minha mente abriu. A minha mente abriu que só Jesus é o Salvador. Glória a Deus. Que só Ele é o intercessor, como está lá em 1 Timóteo, me parece capítulo 2, versículo 5. Não há outro intercessor a não ser Jesus Cristo, o homem. Glória a Deus. E eu, naquele ensino, eu tinha vários intercessores, como a maioria tem até hoje, né? Então, aí eu fui lendo a Bíblia e deixando as superstições que eu li lá em Marcos 7, capítulo 7, que em vão me honra, adorando ou ensinando mandamentos que são doutrinas de homens. Infelizmente, né, pastor? E fiquei só com a Bíblia. Só acreditei na Bíblia. Porque aí na Bíblia dizia, e o carismático também falava, Jesus batiza com o Espírito Santo. E a gente, então, lendo a Bíblia, lemos que Jesus realmente batiza, está lá em Atos 2, Atos 10, Atos 19, que aí Jesus batizava com o Espírito Santo, e a gente foi buscando a Deus, e Jesus batizou minha esposa com o Espírito Santo. Glória a Deus, aleluia. Depois batizou minha irmã, depois batizou eu e mais 3 irmãos lá daquele grupo, sem nós ir numa igreja evangélica entregar para Jesus. Mas a entrega para Jesus não é na igreja, né? É aonde você, com fé, você entrega. Todos os dias, né, pastor? Todo lugar, o lugar não importa. Então, é questão de conhecimento e crer.
Glória a Deus. Porque eu não sabia que existia batismo com o Espírito Santo. E aí, dali, a gente, claro que ia entrar em contradição, né? Porque a Igreja Católica não ensina isso, né? Infelizmente. Não ensina isso. Então, a gente entrou em contradição com os padres da época lá. E, por fim, a gente foi visitar uma igreja. E aí, a gente já começou a conversar com os crentes, né? É uma febre, parece que começa a tomar conta da gente, né, pastor? E os crentes via que a gente estava lendo a Bíblia também já aproximava. Mas isso aí a gente já estava lá em cima, já no conhecimento. Glória a Deus, pastor. Então, Jesus me tirou assim, de maneira milagrosa, de um meio errado que eu vivia. Entendeu? É porque muita gente diz assim, ah, não, mas é de maneira errada. Eu já conversei com pessoas que, assim, quando a gente foi conversar, quando eu fui falar sobre essa parte de santos, essas coisas assim, a pessoa, ó, já não vamos falar dessa parte, porque senão a gente vai acabar discutindo. Eu falei, não, então, sem problema nenhum. Então, muitas vezes, assim, chega a ser uma idolatria, e o próprio Jesus fala, né, meu povo perece por falta de entendimento, meu povo, eles estão caindo por falta de conhecimento, de conhecer aquilo. E é uma coisa assim que, como o senhor falou, isso é muito forte. Às vezes as pessoas falam assim, como o senhor falou, ah, mas é na igreja, não sei o quê. Irmãos, a gente fala muito assim, ó, ah, não, mas se eu for na igreja, se eu for isso aqui, irmão, vai conhecer um dia. Eu falo para você que está assistindo a gente, vai fazer uma visita um dia. Às vezes a pessoa fala assim, né, pastor, não, eu tenho que ir na igreja, eu tenho que usar essa roupa, eu tenho que ir na igreja, eu tenho que ir assim, eu tenho que já fazer aquilo, eu tenho que já fazer isso, eu já tenho. Irmão, você não tem que fazer nada, só tem que ir. E a partir daí eu acredito, Tem né, que ir pastor? entregar. Eu acredito que se você for com uma intenção real de falar, não, eu quero que Deus fale comigo hoje, eu quero que Deus haja na minha vida, eu quero uma transformação de Deus, eu acho impossível de Deus não agir, de Deus não falar, pastor. A Bíblia diz assim, vem como está. Se você acreditou em Deus e na palavra, está resolvido. Glória a Deus. É um mistério, né? Glória a Deus. E como você falou que vai falar para alguém, a pessoa já logo quer saber, mas vocês não creem em santo. Aí eu gosto de deixar isso bem claro. Como nós não vamos crer nos homens e mulheres de Deus que andou com Jesus e deram a vida ao ponto de ser martirizado. Então, nós cremos muito nos apóstolos, nós cremos na existência de Maria, nós cremos piamente. Sim. E amamos de paixão. Sim, E exatamente. pegamos todos os exemplos de João Batista, que pode cortar a minha cabeça, Herodes, mas que você está errado de possuir a mulher do seu irmão, você está errado. Ele perdeu a cabeça e não negou a verdade. Então, nós cremos nesses homens e seguimos o exemplo da fé deles, não é verdade? Só que nós não pedimos para eles, porque Jesus é o único intercessor que ressuscitou, está à direita de Deus. Se João chegou lá, se Pedro chegou lá, se Maria chegou lá, é porque eles aceitaram o plano de Deus na vida deles. E agora nós temos que aceitar como Maria aceitou o plano de Deus, como João aceitou a palavra de Deus, como Pedro aceitou, nós aceitamos como eles aceitou. Então, eles são um grande exemplo para nós. Sim, sim. Até puxando um trecho que você falou de João Batista aí, Jesus mesmo fala, né? Não existe homem na terra maior do que João Batista. Entretanto, no reino dos céus ele é o menor. Então, o que Jesus estava querendo dizer? João Batista assim, ele poderia se gabar. Paulo mesmo fala, ainda que eu falasse dos feitos que eu fiz, eu não seria um nécio, eu não seria louco, eu não estaria me gabando, eu estaria contando a realidade. Mas mesmo assim, eu não me gabo, porque eu sei que não sou eu, é a graça de Deus. Então, assim, como o senhor falou, assim, nós não deixamos de acreditar, nós sabemos sobre a história de Pedro, de Paulo, desses homens e mulheres de Deus, mas santo só existiu um. E da mesma forma, até como Cristo, assim, sobre estátuas, sobre imagens, nós não adoramos nem imagem de Cristo. Nós não adoramos nenhuma imagem. Pode ter a forma de Jesus Cristo, mas nós não adoramos nem essas imagens. Porque Jesus está vivo aqui. Exatamente. Não precisa. O padre dizia assim que a gente tinha que olhar para as imagens e lembrar de Deus. A pessoa está muito desligada, né? Eita Deus. Porque eu vejo Deus toda hora na minha frente me guardando. E falando de Maria, quando ela esteve na casa de Isabel, grávida do Messias, e Isabel com já de 6 meses grávida, e o menino, quando
Ela estava grávida de João Batista, e quando a Maria chega e sauda Isabel, né? O menino pula no ventre. E Maria fez um cântico aqui, em Lucas, capítulo 1, versículo 46. Disse então Maria: a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Glória a Deus. Maria dizendo. Não, mas ela é mãe de Jesus. Justamente. Nós não estamos concordando disso. Mas é do Jesus homem. O Jesus que Exatamente. criou o céu e a terra. Exatamente. Maria é filha dele. Então, são detalhes que as pessoas, por não fazer um bom conhecimento, um bom estudo da palavra de Deus, não entendem. Mas cremos e amamos muito Maria. Eu acho que Sim. depois de Jesus é a primeira mulher que todos nós crentes quer ver. Exatamente. É Maria lá no céu. Que não seria qualquer pessoa também, né, pastor, que daria luz ao Messias, né? Deus não escolheria qualquer pessoa, assim, falar, vai ser você. Não. Assim, a gente crê muito, como o senhor falou, assim, a gente crê muito nessa parte, assim, que querendo ou não, Maria foi um mártir, foi uma mulher significativa na Bíblia. Foi uma mulher que teve uma grande relevância no Evangelho, porque eu acredito que Deus não escolheria qualquer pessoa para Qualquer dar luz ao pessoa. Messias. Era uma pessoa de fé, de exemplo. E Maria tinha tanta fé e exemplo para nós, que se uma mulher engravidasse na lei de Moisés, solteira ou adulterasse, morria. Exatamente. E Maria pôs a cara a tapa: eu estou grávida. Não era casada com Ela José enfrentou ainda. a morte na mão daqueles homens. Mas quando Deus quer fazer um plano, nada acontece o contrário. Ela não morreu por ser grávida antes de casar. Quando mandou matar os meninos, quando disse a profecia que nasceria um rei, e aí, se eu não me engano, foi Herodes, não. Herodes. Herodes mandou matar todas as crianças, todos os meninos, né? Assim, de uma certa forma, Jesus foi a única criança que não foi morta do sexo masculino ali. Então, desde sempre teve um cuidado. Só que, assim, como o senhor falou, até certo tempo, Maria foi sim mãe de Jesus, mas tem um determinado versículo em que a palavra vai dizer que os homens falam: Jesus, a sua mãe chama por você. E ele fala: mas quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Até um certo versículo ele fala: o que tenho eu contigo, mulher? Então, ou seja, em um determinado tempo, o que Jesus está querendo dizer? Ele não está querendo dizer que ela não é importante, que ela não é diferente, que ela não é. Mas ele está querendo dizer assim: até aqui a gente tinha esse parentesco, mas a partir de agora eu já tenho o meu chamado, eu tenho o meu propósito. Eu tenho assim, a minha missão de vida, digamos assim. Então, assim, até certo tempo, Maria foi assim uma excepcional mulher. Só que a partir de tempo foi Jesus. É como o senhor falou assim, ela ainda é filha. Por mais que ela deu à luz, ela ainda é filha. Então Jesus queria mostrar isso para ela, falou: mulher, o que tem o meu contigo? A partir de agora, eu já tô assim, eu tô vivendo o que eu fui chamado para viver, digamos assim. Agora eu sou o teu pai, eu sou o teu Senhor, digamos assim. Ele estendeu as mãos e disse para os discípulos que estavam em volta dele, né? Eis aqui meu pai, minha mãe e meus irmãos, porque todo que faz a vontade de Deus é a minha família. Glória a Deus. O Jesus Deus não teve mãe. E isso que o povo ainda não entendeu por não estudar a palavra de Deus. Agora, o Jesus fez carne nela, o Jesus, o homem, foi por ela. E tinha que ter uma, para ele encarnar e se tornar Fosse o cumprido. cordeiro que ia Sim. morrer na cruz, né? Sim, sim. E é claro, como eu disse, temos maior admiração e amamos Sim, Maria no sim. ponto máximo que podemos amar. Não temos como negar a relevância que Maria teve. Isso a gente não pode negar, não pode ser dito coisa contrária, que ela foi uma mulher, assim, sem dúvida, disparado, diferente de todas as outras que haviam naquela época. Justamente. Isso a gente não pode negar, como o senhor falou, pastor. E é um assunto assim, muito delicado, né, pastor? Porque assim, a gente expressar essa opinião, às vezes algumas pessoas entendem de uma forma errada, e a gente assim, não está falando mal de nenhuma religião nem nada, mas a gente está falando justamente daquilo que a Bíblia fala. Até como o pastor falou sobre dízimo e oferta na igreja. Nós não estamos falando aqui opiniões nossas, mas sim sobre o que a palavra de Deus vai dizer sobre esses assuntos, né, pastor? É importante ressaltar isso para o povo que está nos assistindo, para as pessoas que vão nos acompanhar. É a Bíblia que ensina. E é melhor ficar com o ensino da palavra de Deus, que ela é inerrante.
Glória a Deus. A palavra de Deus, ela não tem falha, ela não contém erros, né? E Jesus ainda disse que passa o céu e a terra, mas a minha Glória a palavra Deus. não hão de Glória a passar. Deus. Tudo se cumpre que está escrito na palavra de Deus. Glória a Deus. Então a minha conversão foi assim, eu converti, o Espírito Santo me ensinando a Bíblia. Foi 2 anos lendo a Bíblia, Glória a Deus. sem entrar numa igreja evangélica. Deus quem trabalhou ali, digamos assim. Eu não era cachaceiro, mas eu tinha um garrafão de pinga debaixo da minha pia da cozinha, né? Que de vez em quando a gente ficava bem chumbado, né? De vez em quando dava umas alegradas, digamos assim. E quando eu comecei a buscar batismo com o Espírito Santo, um dia acabei de orar, estava orando de joelho, né? E naquela oração, o Espírito Santo falou forte comigo. Você está orando, você está até ensinando no grupo carismático, e você fala que a pessoa não pode ter vício, e você com um pinga dentro da sua casa. Eu acabei de orar, fui lá, peguei aquele garrafão de pinga e joguei lá no quintal. Até hoje. Como foi para o senhor, pastor? Assim, o senhor que veio de uma denominação católica, sem ter ouvido a voz do Espírito Santo a primeira vez? Pela palavra. Quando falaram a única verdade, a única palavra de Deus é a Bíblia, eu falei, então eu vou conhecer ela. E na medida que eu ia lendo, eu ia entendendo. Você vê que as pessoas lêem a Bíblia e dizem que não entendem, né? A maioria diz isso. E eu ia lendo e entendendo que Jesus é o Salvador. E eu chorava lendo a Bíblia. Nossa, isso é um sentimento único, né, pastor? Então a pessoa, quando eu comecei a ler a Bíblia e falar lá no grupo, que nós tinha que deixar tudo e pedir só para Jesus, então eu entrei em choque com muitas pessoas. Aham. E aí eu fui falar com a líder do carismático se ela não pensava igual a Bíblia. Aí ela falou assim para mim, Mateus, nós temos que ler a Bíblia, mas nós temos que interpretar segundo os padres. Eu falei, mas então não preciso ler, eu só escuto ele e pronto. Infelizmente. Mas aí eu comecei a ler e Deus... Isso até na igreja evangélica, pastor. Quando eu comecei também a me convertir, uma vez o pastor falou assim, ele citou esse versículo, meu povo perece por falta de entendimento. Eu pensei comigo, eu falei, eu não posso ficar dependendo daquilo que o homem está dizendo lá em cima. Porque se eu não entender, se eu não ler essa palavra, qualquer coisa que ele mudar, para mim vai fazer sentido, porque eu não tenho esse conhecimento. Então eu ficava estudando de madrugada e como o senhor falou, quando você lê, você começa a entender, Deus começa a falar, aquilo começa a te comover. Quantas vezes eu não consigo, eu abri a Bíblia para ler um versículo e Deus começou a me tocar, eu comecei a chorar. Eu não li um versículo, mas assim que eu abri aquela palavra, eu senti tamanha presença perto de mim. Isso é muito forte. Quem faz isso? O Espírito Santo. O Espírito Santo é o Salvador nosso. Exatamente. Nós lemos, ele se encarrega já de mostrar para a gente. Glória a Deus. Enquanto ele... Porque às vezes você fala 1000 vezes para uma pessoa e ele não entende. Ele não deu lugar, ele não creu que é a palavra de Deus e que o Espírito Santo ensina. Mas quando você já ora pedindo a Deus que o Espírito Santo venha nos iluminar para entender a vontade de Deus, acabou. Ele é o professor, né? Ele quem vai vai te dando as instruções da forma como você lê. Ele é o professor, é o único. E isso que eu estou dizendo aqui, lá na minha igreja também eu falo, o dia que eu ouvi um pastor me substituir aqui, tudo que ele ensinar, vocês conferem. Porque se não tiver aqui, vocês não precisam guardar. Exatamente. Se não tiver Agora, na Bíblia... o padre nunca leu a Bíblia para mim. 26 anos que eu saí de lá. Ele leu o evangelho lá da missa, mas não explica. Só lê também. É complicado, né, pastor? Então, é a causa que muita gente está se perdendo por falta de conhecer mesmo. Infelizmente. Né? Nesses 32 anos, pastor, que o senhor tem esse evangelho, o senhor comentou sobre um ato que aconteceu, mas nesses 32 anos, pastor, assim, acredito que o senhor, como o senhor falou da cura, né, daquele diácono, mas assim, imagino quantas coisas o senhor deve ter visto que te alegrou. O que te alegra nesse meio evangélico, nessa tua caminhada de 32 anos? O que te alegra, pastor?
Ser pastor, o que deixa a gente contente é você ver pessoas que estão na sarjeta, dominado pelo vício, né? Pessoas que estão com o casamento destruído, pessoas que estão para tirar, às vezes, a própria vida, né? De tanta angústia e desespero. Sim. E você vê essas pessoas aceitando Jesus e ficando firme, e você ali dando, porque isso aqui é o pão do céu. Você está sendo um canal da paz de Deus para alimentar aquelas almas e elas permanecer adorando a Deus, ser livre daquela vida que levava. Sim, sim. E saber que elas ali permanecendo até o fim, elas vai partir salva para Deus. Glória a Deus. Ou subir no arrebatamento da igreja, né? Saber que o senhor fez a diferença aí na vida daquela pessoa. Então você vê essas pessoas saindo da mão, da garra do diabo Glória a Deus. e sendo fiel a Deus, isso não tem dinheiro que pague. Glória E eu nem faço pensando, Jesus vai me recompensar, ainda que ele diz que lá teremos os galardões do que fizemos por amor, né? Sim. Então, ainda que ele diz que vai recompensar em tudo, eu nem penso. Só de eu ver essas almas chegando, sendo libertas para morar com Jesus, escapado da condenação do fogo do inferno. Como o senhor falou Não tem assim, dinheiro que paga como o isso. senhor falou, esse amor a almas, né, pastor? Quando o senhor assim, vê uma pessoa, às vezes, assim, você vê assim, a situação daquela pessoa, assim, quando você faz aquela oração para aquela pessoa aceitar a Jesus, você vê aquela pessoa se derramando em lágrimas, você saber que aquela pessoa saiu das mãos do diabo, aquilo é muito gratificante. Eu imagino para o senhor, às vezes, orar, batizar uma pessoa, como isso não deve ser assim, algo gratificante na vida de um pastor? Esse ano mesmo a gente batizou um irmão com 69 anos, Glória a Deus. criado no catolicismo, bebia, não muito, mas assim, fumava, Tinha esse hábito, digamos assim. que é uma coisa condenada pela palavra, né? E começou a ir na igreja, Deus trabalhou, ele foi para as águas do batismo, está lá na igreja, cantando lá hinos, adorando o grupo de Glória a varões. Aleluia. É muito gratificante, né, pastor? O senhor falou agora uma coisa assim que eu achei até interessante, que é o que muitas vezes o pessoal assim, discute muito sobre bebidas, né? Às vezes o pessoal fala, mas a bebida não está na Bíblia sobre ser pecado. Se você não beber muito, porque aí a palavra vai falar assim, né? Você não pode se embriagar, mas se eu tomar um gole não tem problema. Ou até às vezes sobre tatuagem, pastor. O que a Bíblia fala sobre isso? Se você for em Coríntios capítulo 6, versículo 10, diz assim: Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, sodomitas, os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os ladrões herdarão o reino de Deus. Então aqui está os bêbados. Não precisa falar mais nada. Paulo escreveu que essa raça de gente, por negar a Cristo, porque se aceitar a Cristo, Cristo liberta. Glória a Deus. Por negar a Cristo, eles vivem nessa prática, eles não vão herdar o reino de Deus. Por isso a gente tem que pregar, dizer: Jesus te ama, a igreja te ama, sai dessa vida. Não é verdade? E aqui Paulo termina assim, ó, provando que ele salva. E é o que alguns têm sido. Quer dizer, tem sido cachaceiro, tem sido idólatra, tem sido ladrão. Infelizmente. Né? É o que alguns têm sido, mas haveis sido lavado, mas haveis sido santificados, mas haveis sido justificado em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Então Paulo diz para a igreja de Corinto, escrevendo aqui: vocês, alguns eram assim, mas foi lavado pelo sangue. Está falando para umas novas criaturas, né, digamos assim. E em Gálatas 5, versículo 19, porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatrias, feitiçarias,
emulações, iras, pelejas, heresias, invejas, homedices e bebedices. De novo. Então, quando alguém fala na Bíblia, não fala que não pode beber. Exatamente. Aí. Já mostrei 2 lugares, mas tem mais um bocado. Vou ficar falando aqui, tem muita coisa, né, pastor? Tem muitos lugares que falam que a gente não deve. Porque a bebida, ela, ela, ela faz mal à saúde. E Deus diz, Jesus diz que nós é o templo, é a morada do Espírito Santo. E se nós destruir o templo onde ele mora, ele nos destrói. Exatamente. Então eu tenho que me esforçar e Jesus liberta. O vício é a primeira coisa que Jesus tira de nós. Exato. Ele nos transforma em uma nova criatura. Para ele vir morar, ele faz uma limpeza e vem morar. Exatamente. Agora, concernente os pregadores que falam que um pouquinho pode, não pode embriagar, eu não vejo base bíblica para isso. Porque eu bebia bastante, não cheguei a virar cachaceiro, mas já fiquei várias vezes bem trollado. Já dormi no volante de carro, bêbado, né? 2 vezes, quem estava do meu lado que acudiu, senão sabe Deus onde eu estaria hoje. E eu não comecei a beber 1 litro de pinga. Nessa época eu já bebia 1 litro. Sim. Mas eu comecei uma dosinha, 2ª dosinha. Então, esse negócio, ninguém dificilmente vai se controlar de beber pouquinho. Eu acho muito, muito bom o senhor falar isso, pastor, porque hoje, infelizmente, em muitas igrejas, as pessoas têm, isso aqui não pode falar porque tem gente que isso, ou isso aqui às vezes vai ofender pessoa. Então, assim, às vezes estão deixando de falar da palavra de Deus, porque senão não vai ter gente na igreja. Se eu não pregar que não pode beber, se eu não pregar contra algo que a Bíblia vai contra, nossa, então a minha igreja vai esvaziar. Aí eu estou sendo falso com Deus, porque eu fui chamado para tirar as almas do inferno. Glória a Deus. O pastor, ele é chamado para tirar almas do inferno. É uma guerra contra o cão. Exatamente. E então não tem meio termo, não. Pregar o evangelho a toda criatura. Pregar e pregar o que fala. Como o senhor falou no começo, João Batista foi morto porque ele pregou aquilo que era verdade. Como o senhor falou, Herodes, você quer cortar minha cabeça, você quer me matar aqui? A escolha é tua, não vou fazer nada. Mas eu vou continuar falando. Eu vou morrer falando que você está errado. Assim como os cristãos, acredito que hoje tem que ser feito dessa forma, pastor. Por mais que nos matem, que tentem nos calar, vai ser preso por isso, por aquilo, mas tá bom, eu vou ser preso, mas dizendo a verdade, aquilo que eu luto até o fim. E segundo falava José, um historiador famoso da época de Jesus, que administrou as guerras dos anos 70, ele diz que aquele Herodes perdeu o trono por causa da mulher que ele tinha possuído, o próprio irmão. Por causa dela, ele perdeu o trono, morreu exilado no outro país. Porque ninguém era por ele. Porque a mulher também não prestava, né? A mulher que largou do marido, foi morar com o irmão do marido. E mandou a filha pedir a cabeça do profeta. Qual seria o fim daquele? Então, e João foi cortado a cabeça? Foi. Mas onde ele foi? Está na glória. Exatamente. Está no paraíso. Exatamente. Então, vale a pena, né, pastor, lutar por essa verdade. Já falando dessa parte, então, de João, sobre falar a verdade, pastor, o que é um chamado? O que é você ser chamado, você ser escolhido para fazer algo para Cristo? Eu vejo para mim que um chamado, você sente impulsionado. E quando você sente mesmo, você não tem como dizer não, né? E o resto é zelo, é responsabilidade. Glória a Deus. Porque, igual você falou, se eu começar a falar pelas metades, de medo do povo ir embora, isso não é, eu não considero um chamado de Deus. É uma pessoa que está usando aqueles meios por status. Infelizmente é o que acontece hoje, né, pastor? Mesmo que o salário é mínimo, mas talvez é um preguiçoso, ganhar um salário mínimo já está bom. Hoje o evangelho virou uma modinha, digamos assim, né? Infelizmente. Algumas igrejas, placas de igreja, assim, o pessoal tem ido mais, não para viver o evangelho, mas porque é uma moda hoje. Está dando mídia falar que é evangelho. Exatamente. Só que é até errado. Agora já não é evangelho, é gospel, né?
Mas quando a reforma saiu lá com João Calvino, Martim Lutero, eles saíram para falar a verdade. Eles saíram e levou o nome de protestante. E nós temos que ser protestantes. Sim. É a palavra mais correta. Depois, para ficar mais brando, virou crente, né? E agora é evangélico ou gospel. É que Mas não protesta. hoje em dia, pastor, assim, muita gente assim, acha que chamado virou uma brincadeira, às vezes, assim, e aí muita gente, infelizmente, assim, a gente às vezes vê pessoas se suicidando, porque estão vivendo coisas que Deus não queria que vivesse. Mas por um cargo, às vezes, para chamar uma atenção, às vezes pode nem ser, mas às vezes para chamar uma atenção, a pessoa assim, se joga para aquele cargo, sendo que não foi aquilo que Deus planejou para a vida dela. Sendo que não era aquilo que Deus. Porque, nossa, eu vou ver como prega aqui no Google, no YouTube aqui, e vou dar uma palavra, vou dar aquilo. Só que se você não for chamado, vocacionado para aquilo, aquilo logo vai começar a virar um fardo para tua vida, aquilo logo vai virar um peso, aquilo logo vai te cansar, como se eu falou, você não vai ser mais impulsionado. Vai chegar dia de culto e você vai falar, nossa, mas eu tenho que ir lá de novo, e aquilo vai começar a te fadigar até chegar uma hora que você não aguenta mais aquilo para tua vida. É amor às almas. A gente faz por amor às almas, não é por dinheiro, porque nem temos uma ajuda compensada, né? Mas fazemos por amor mesmo, tirar almas que vai sofrer eternamente no inferno, Glória a Deus, pastor. para morar eternamente com Jesus. Amém. Porque essa história que tem purgatório, que lá pena uns anos e sai, né? Não existe na Bíblia. Eu aprendi a ouvir nisso a vida inteira. Tem até aquela oração que a gente rezava nos terços, né? Socorrei as almas do purgatório, especialmente aquelas que mais precisavam. Misericórdia. Não É tem alma complicado. que precisa mais que a outra, está todo mundo carente e necessitado. Exatamente. Assim, é muito complicado, né, pastor, assim, a gente entrar nesse detalhe, assim, né, sobre chamado, porque muita gente às vezes não entende, né, às vezes, igual assim, às vezes Deus, como Deus falou para Abraão, ó, sai do meio da tua terra, do meio da tua parentela. Às vezes uma pessoa hoje faz isso, assim, um cristão faz isso, assim, ele é subjugado, mas que Deus é esse que te tira de perto da tua família, que faz isso, que faz aquilo com você, então que evangelho é esse? Mas a gente está sempre fixado naquele evangelho que é assim, nossa, mas Deus tem que fazer tudo o que eu quero. Deus tem que fazer conforme eu quero. Então, assim, para muita gente você perguntar, então, como é que seria perfeito? Ó, teria que ter uma casa, um carro bom, as contas assim, assado. Então, assim, não é um chamado. Então, você está querendo viver um sonho. Infelizmente, a própria palavra diz, Deus fala, eu não vim para trazer conforto, eu vim para trazer confronto. Eu vim para que haja confronto, para que, como você falou, para que vocês protestem o meu evangelho. Logo vocês vão ter o conforto, vocês vão viver o sonho. Aqueles que sonham realmente viver na glória, logo vocês vão viver isso. Mas, por enquanto, não é isso. Não existe evangelho sem cruz e amor. E é o que não está tendo mais, infelizmente. Pregam-se um evangelho sem cruz, né? Infelizmente. Que a pessoa, um pouquinho pode viver. De repente, traiu uma mulher, não, mas você não tem disciplina para você, não, acontece. Infelizmente. Então, esse evangelho não é o de Cristo, Infelizmente, pastor. né? Mas nós temos que pregar a verdade. Você tem que ter renúncia, né? Para viver para Deus, porque, como eu disse lá em Gálatas 5, né? Está até aberto aqui. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição. Mas os que são guiados pelo Espírito não estão debaixo da lei, porque a carne cobiça contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, e se opõem um ao outro. Então, ou eu vivo na carne, ou eu vivo no Espírito. Verdade. Na carne, as bebidas, os sexos livres, né? É tudo que a carne gosta. Mas para mim servir a Deus, eu tenho que ter uma mulher só. Eu tenho que abandonar aquilo que me destrói, Honrar que é a a tua palavra. droga, é o Exatamente. cigarro. Para que tem um cigarrinho? Eu estou destruindo o tempo. Exatamente. Exatamente. Então, o evangelho verdadeiro é o evangelho da cruz. Eu creio, pastor. Glória a Deus. Pastor, então, para a gente encerrar, manda um recado para o pessoal, um convite para a sua igreja, para que as pessoas venham conhecer um pouco do trabalho que você faz lá. Vai ser uma bênção, eu acho que eu fazer esse convite. Dá um recado para quem quer conhecer, para talvez uma pessoa que esteja desviada,
esteja tentando voltar, que esteja com vergonha de voltar, mas que está procurando força para achar o caminho de volta? Então, você que está desanimado com a vida, está cansado de viver e pensa que não vale mais a pena, Jesus manda dizer que vale a pena sim você viver para Ele. Glória a Deus. Satanás veio roubar, matar e destruir, mas Jesus veio para lhe dar vida e vida completa. Glória a Deus. Então, não fique nesse comodismo, nesse achar que será que Deus me aceita? Deus ama todos e faz o convite, como está em Mateus 11, 28. Vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Procura uma igreja que está ensinando realmente a palavra de Deus. E nós temos a nossa, que é no bairro São Judas, Tenente João Joel, número 838, todas terças, quintas e domingos. As portas estão ali abertas. Quem tem ido lá tem sido abençoado. Amém. Você também é um convidado a estar lá conosco o dia que puder. Glória a Deus. Então está feito o convite. Faça essa visita, vá, não se preocupe com a vestimenta ou da forma que você está, mas apenas vá. Eu tenho certeza que você será bem recebido, assim como quando eu fui à igreja, eu fui muito bem recebido, recebi muito de Deus. Então que você venha e venha assim, ter essa intenção, ter essa vontade de conhecer um pouco do Evangelho e que, em nome de Jesus, você seja abençoado. Pastor, para encerrar, faz uma oração para nós, por favor. Querido Deus, eterno Pai, somos nada sem o Senhor. Dependemos do Senhor exclusivamente, todos os minutos, segundos das nossas vidas. Venha nos guardar e nos proteger, Senhor. Cada dia, dando saúde a nós, nossas famílias, e a todos quanto ouviu esta mensagem, todos quanto foi tocado. Abençoe, Pai. Eu oro pelo mundo todo, pelo povo que está sem Deus, que o Senhor possa, Pai, enviar os missionários, enviar os evangelistas para estar evangelizando essas vidas. Pai, dá uma chance a todos, Pai. Eu peço no santo nome de Jesus. Abençoe também cada um de nós, nosso irmão Miguel, que está aqui presente, sua casa, sua família, nosso amigo que está dali, como é o nome dele? O Elias. Elias, Deus abençoe ele, tua casa. Amém. Deus abençoe nossa cidade, que Deus abençoe nosso país. Amém. E cuida do seu povo e da tua igreja. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Gostaria de agradecer mais uma vez, pastor, a sua presença aqui, o senhor ter aceitado o convite, estar vindo aqui, passar um pouco da sua experiência, dos seus ensinamentos. Agradecer o Elias, agradecer a pastora Sandra e agradecer infinitamente a Rádio Fiel FM. Ouça a rádio, acompanhe, siga no canal, compartilhe e ative o sininho lá. Amém? Que Deus abençoe a sua vida.